Olha, estamos sendo acompanhados pelas fontes, tá? Que estavam aí exatamente exaltando o trabalho que você fez de somar na primeira tabela as possibilidades e mostrar, olha, veja, os votos aqui da terceira via e tal. Porque um cenário com 3 candidatos de direita, isso aqui é campanha do Flávio Bolsonaro, que está acompanhando, né? Ou seja, com o nome de direita, centro-direita e o próprio Flávio Bolsonaro, né? É irreal na visão deles, né? Assim como estava explicando o Toledo. Então deve ter no máximo 2 nomes desse campo, o Flávio Bolsonaro mais o candidato do PSD. A notícia, a meu ver, é Flávio matou Ratinho, exterminou Zema, Caiado, vai sobrar 1 ou 2. O Renan, que não tem nada a perder, o Aldo, que está aí por outro motivo, que rouba votos mais provavelmente do Lula do que do Flávio, né? Então, essa é, a meu ver, para mim, a grande novidade. Como o Flávio herda também a rejeição do pai, o que coloca um limite tão baixo quanto o do Lula para o crescimento dele. E, assim, gente, uma rejeição na casa de 45%, 46%, como estão mostrando os dois, digamos, líderes, né, desse pelotão da eleição presidencial, ela está muito perto do proibitivo. Significa que a gente vai ter mantido a temperatura e pressão. Sempre é bom deixar um espaço para o roteirista de Brasil, né? A gente estava dizendo assim, o Toledo fala, salvo o Mecatombe, ela pode acontecer, porque o roteirista de Brasil, ele gosta, né, desse jogo. Mas tudo indica que a gente vai ter uma eleição estilo 22. É 1,5 no máximo para um lado, 1,5 no máximo para o outro, né? Uma vitória muito apertada que vai ser assim, suada para quem quiser, para quem quer que seja, né? Não tem espaço da cristalização, da polarização hoje que a gente está vendo aqui na análise do Toledo, em cima dos dados do Datafolha, não tem muito espaço para alguém abrir 20 pontos de frente. Isso não deve acontecer, a gente não deve ver isso acontecer durante toda a corrida eleitoral, salvo um hecatombe. Exatamente. Então, assim, se você tem, na simulação de segundo turno, um candidato com 46, o segundo candidato com 43, um empate técnico, você tem 12 de não sabe, não vota em branco ou vota nulo, então você tira desses 12, sei lá, vamos chutar 5, que efetivamente vão votar em branco ou vão anular o voto, vai sobrar o quê? 6%? Que estão em disputa efetivamente nesse momento, né? Isso é uma verdade, quer dizer, esses 6%, eles, se você quiser radicalizar a análise, dizer, vão decidir a eleição, desde que, isso não é dado, não é óbvio, não é automático, tanto Lula quanto Flávio consigam manter o eleitorado que hoje, quando confrontado com o problema da eleição, respondem citando o nome dos dois. Isso não é automático, pode mudar, tanto para um quanto para outro. Tem um dado, se eu estiver atropelando o seu coreto, você me avisa. Mas tem uma eleição que espelha essa problemática, para usar o termo que o Toledo está usando, como poucas, que é a eleição de 2014. E ela talvez esteja mais fresquinha na cabeça das pessoas. A Dilma Rousseff era presidente da República, estava disputando a reeleição, vinha de um ano anterior arrasador, jornadas de junho de 2013, protestos no país inteiro, as pessoas cobrando muito, a pauta do combate à corrupção sendo explorada, Lava Jato no auge, e 2 candidatos muito, naquela época, né, representativos. Então você tinha Aécio Neves, senador, ex-governador de Minas, presidente do PSDB, vinha com o PSDB 2.0, e Eduardo Campos, que era a promessa do Nordeste. Vinha numa chapa muito forte com Marina Silva. Falando aí de novo do roteirista de Brasil, né? Há um acidente aéreo, o governador Eduardo Campos morre e a corrida embaralha de um jeito em que a Marina chegou em algumas pesquisas a empatar tecnicamente acima da então presidente Dilma Rousseff, que buscou na unha. E detalhe, no segundo turno passaram Dilma e Aécio.